Why you babysitting? Only 2 or 3 shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor and you dive in. Pool full of liquor and you dive in. And I'll wave a few bottles and I'll watch them all flock. All the girls wanna play Baywatch. I got a swimming pool full of liquor and they dive in. Pool full of liquor and they dive in. Fala galera, meu nome é João Vitor Panda. Quer dizer, fala galera! Já teve gente que disse que sentia falta de um fala galera fininho assim. Então tá aí, ó. Olha como eu agrado o meu povo brasileiro. Pessoal, esse aqui é o Crônicas de Nada. O programa que, caramba, tá sentado na sua parede. Como um quadro, assistindo você trocar de roupa. Caralho! Pessoal, recentemente, a Anvisa, que é um órgão que, caramba, né? Responsável aí pela vigilância sanitária do Brasil, eu acredito. E eu acho que a vigilância sanitária brasileira é assim como... é que nem a dublagem brasileira, tá ligado? Porque eu já vi um vídeo de alguém que morava, acho que era na Irlanda, mostrando um frango que a pessoa comprou no mercado e, sei lá, o frango tinha alguma coisa no frango. Vamos supor que tinha cocô no frango. E a pessoa falou, tá vendo? Aqui na Irlanda, nem sei se é na Irlanda, né? Às vezes os caras estão tomando de graça. Não tem uma vigilância sanitária tão foda quanto a do Brasil. E aqui eu tô comendo frango com merda. No Brasil eu nunca comi frango com merda. Tá ligado? E a Anvisa, porra, virou alvo de bafafá, de bololô. Por meio do que hoje em dia é uma fatia muito exótica da população brasileira, que são os bolsonaristas. Hoje é dia 18/5/2026. E esse núcleo continua inabalável. Apesar de todos os abalos sísmicos políticos que abalaram esse grupo. E a Anvisa, que é esse órgão aí, que eu nem sei se... eu suponho que é a Anvisa que impeça o nosso frango de ser misturado com cocô. E a vigilância sanitária brasileira é igual à nossa dublagem, né? A melhor do mundo. Eu acho que é tipo isso. A Anvisa descobriu que a IP, a marca de detergente, apresentava algumas irregularidades numa fábrica lá. Tá ligado? Allegedly, segundo eu vi na reportagem. E daí, todos os produtos da IP, acho que só o detergente, na verdade, não tome isso aqui como, né, uma coisa de... Isso aqui não é um programa de informação, isso aqui é um programa de literatura bucal. Então não vem se informar aqui. Aqui você não vem se informar. Mas eu acho que só os detergentes e só do lote 1, terminado em 1, estavam contaminados e corriam o risco de estar carregando aí uma bactéria fodida, uma bactéria, assim, absurda. Uma bactéria poderosa, capaz até de te trazer o óbito, tá ligado? E o Crônicas de Nada também é um programa para amantes da vida. E se você ama a vida, você odeia o óbito. Então é mais vida, menos óbito. É por essa causa que esse programa luta. É por essa causa que esse programa sai da cama toda segunda-feira. Tá ligado? Aí, os bolsonaristas começaram, né, a beber detergente, etc e tal, várias coisas, assim, realmente exóticas. Pra dizer que a IP, que é uma marca que, se eu não me engano, o dono é bolsonarista, patrocinou a campanha do Bolsonaro, dizendo que não, essa é uma marca idônea, eles jamais colocariam uma bactéria que me levaria ao óbito. Olha aqui, eu vou beber detergente. E beberam detergente, etc e tal. Toda uma polêmica aí envolvendo o detergente IP. Tá ligado? É uma polêmica que se desdobra de maneira política, é uma polêmica que se desdobra de maneira sanitária e biológica e química. É uma polêmica que tá abrangendo diversos universos. Mas o meu trabalho é trazer as coisas pra dimensão pessoal. E eu, particularmente, era um grande fã da marca IP. Um imenso fã da marca IP. E aí ninguém me pergunta como eu me sinto com tudo isso. Tá ligado? Ninguém me pergunta como eu me sinto. Eu sempre tinha a sensação, quando eu ia lavar uma louça com um detergente que não era IP, que não fazia espuma direito, que a gordura demorava mais pra desgrudar,
do fundo da panela, tá ligado? Às vezes nem a parte verde da esponja dava conta. Às vezes nem com todo o elbow grease que eu colocava ali na atividade, parecia que se não era IP, o detergente não rendia igual. Não tinha a mesma performance. E ninguém me pergunta como eu me sinto vendo essa marca que eu era tão fã sendo arrastada no asfalto aí. Tá ligado? Tendo o seu nome destruído. Aí me falaram, porra, mas IP é marca de bolsonarista. Tá ligado? Não é bom você ficar falando que você é fã da IP. Não é bom você ficar demonstrando esse seu amor por essa marca. E olha o nome, IP. Caralho, IP é uma árvore linda. Caralho, uma árvore que dá flores assim. Meu Deus, uma rua que tem um IP é a rua mais linda do bairro, automaticamente. E é uma flor de bairro, não é uma flor de floricultura, não é uma flor de arranjos ricos. Um IP é uma flor de bairro. Um IP é uma flor meio The Suburbs. Arcade Fire. In the suburbs I learned to drive, and you told me we'd never survive. Tá ligado? Uma vez eu fui lavar a louça na casa da minha sogra, que é bolsonarista, e o detergente não era IP, era Limpol, eu acho. E daí eu saí de lá pensando, caralho, alguém avisa. Eu vou ter que avisar, vou falar, sogrinha, o dono é bolsonarista, vamos apoiar o mito. Compra o detergente da IP pra eu lavar a louça aqui na tua casa. Não me faz passar por isso, ter que usar um brilhante, ter que usar um Limpol. Tá ligado? E aí me falavam, não, Panda, você não pode dizer que você é fã da IP. É uma marca bolsonarista. Segura o pinto nas calças, você não pode ficar falando isso aos quatro ventos. E eu falava, protestar através do consumo não é uma boa forma de protestar. Tem formas muito melhores de protestar. Se eu quiser lavar a louça com IP, eu vou lavar a louça com IP. Se eu quiser dizer que eu sou fã da marca, eu vou dizer que eu sou fã da marca, eu não votei no Bolsonaro. Tá ligado? Eu não tô nem aí. Que diferença vai fazer? Não vai fazer diferença nenhuma. Protestar através do consumo geralmente não é uma forma eficiente de protesto. Tá ligado? Agora, me vem isso. Eu vi as fotos. Como é que, mesmo que passada a polêmica, eu vi as fotos da fábrica da IP. Que nojo. Caralho, que nojeira. Bagulho tudo enferrujado, bagulho tudo largado. Meu Deus. Eu sempre fico pensando quando eu tô lavando a louça que lavar a louça ou meramente deixar algo na pia é um ato de transmutar a comida em sujeira, né? Eu acho isso, tipo, sempre fico brisandinho um pouquinho nisso. Fico olhando ali, às vezes ficou um restinho de molho do ontem mesmo. Acabei de lavar uma louça aqui. E ficou uma louça do jantar de ontem, eu tinha feito... Foi isso? Não. Era do almoço de ontem, mas ontem era domingo também, por isso que eu não lavei a louça. Aí eu fui lavar agora segunda de manhã. Lavei a panela que tinha um molho de um macarrão que eu tinha feito ontem. Sobrou um pouquinho de molho no fundo da panela, porque eu não queria tão molhudo. Podia ter guardado o molho pra usar pra outra coisa, mas não guardei, sobrou um pouquinho ali. Ficou na pia, tá ligado? Cara, se eu tivesse comido o meu prato de macarrão, eu fiz uma quantidade suficiente pra dar um prato pra mim e um prato pra Júlia. Comemos o nosso macarrão. Se eu fosse levar o meu prato e o prato dela até a pia e visse o molho que sobrou na panela, e eu pegasse e passasse o dedo na panela e desse uma chupada no meu dedo e comesse o molho, desse uma colherada naquele molho gelado, que tava gostoso. Ele é comida. Mas a pia, ela transmuta a comida em sujeira. Hoje de manhã, quando eu fui lavar a louça, aquilo não era mais comida, aquilo era sujeira. Então eu limpei, eu lavei, e agora já era. Tá ligado? Mas a panela é um negócio que vai ter contato com comida. E daí agora eu vi as fotos da fábrica da IP. E era nojento, era enferrujado, era largado, era paia. E era nem era uma fábrica aqui perto, não sei, o detergente que eu compro sai daquela fábrica? Aquela fábrica emana detergente pra todos os cantos do Brasil? Não sei. Mas como é que agora eu vou querer comprar de volta? Vou ter que encontrar uma nova marca favorita. Eu já tô encontrando. O Limpol tá me fazendo bem. Às vezes eu acho que era um efeito placebo, talvez o IP nem fosse tão bom. Como é que vai ser tão bom? Um bagulho que é feito numa fábrica toda capenga, igual as fotos que eu vi. Tá ligado? Eu não sei como que vai acabar esse bloco aqui. Mas essa foi a introdução do programa. E vamos por mais.
falei que eu troquei de celular e que isso ia ser muito legal aí pra produção de conteúdo e blá blá blá, mas eu esqueci de contar que eu angariar esse celular, tomar esse celular pra mim, não foi fácil não, tá? Eu passei por uma ligeira jornada. E daí eu anotei, contar como foi a compra do celular. Vou contar aqui. Primeiro que assim, eu fiquei mais ou menos um mês num limbo, porque o namorado da minha irmã tava na cidade dele, que é perto do Paraguai, e daí ela tava tipo, não, eu acho que ele vai lá no Paraguai, e daí ele pode comprar o celular pra ti, lá é mais barato, não sei o quê, e daí tu tenta vender o teu aí em Curitiba, não sei o quê. E daí eu falei, poxa, mas se eu conseguisse uma loja aqui em Curitiba, eu poderia trocar o que eu tenho, dar o meu de entrada, tá ligado? Pegar um descontinho. O meu tava fudido já, tava capenga, mas essas coisas acontecem, né? Aí fiquei esperando, não rolou, do namorado da minha irmã fazer esse corre pra mim no Paraguai. Aí eu falei, não, então vou comprar aqui. Aí a Júlia tem um amigo muito querido chamado Luan, grande beijo pro Luan, que trocou o celular do namorado dele e trocou com um cara. Falou assim, ó, esse cara troca celular. Esse cara aí é o cara do celular. Tu quer um celular seminovo pra economizar um pouquinho? É com esse caba. Aí eu falei, porra, recomendação, vambora. Se deu certo pro Luan e pro namorado dele, vai dar certo pra mim. E daí fomos. A Júlia pegou o contato do cara, eu mandei mensagem. Falei, ó, tem o meu iPhone aqui, todo fudido. Queria trocar num iPhone mais pá. Aí ele falou, ó, tem esse aqui, pá, não sei o quê. Consegue vir aqui? Eu falei, não, é isso mesmo. Consigo ir aí. Agora eu tô trabalhando, mas depois eu vou. Aí depois eu fui. Cara, eu sabia, era um lugar mais ou menos perto da rodoviária de Curitiba ali. Uma área que, porra, todo mundo que me conhece sabe que eu sou um ser humano rodoviário. No ambiente da rodoviária, eu tô em casa. Eu sou um cara da estrada. Sabe? Infinita Highway. Então, eu acho que de certa forma, só de saber que o cara tava localizado perto da rodoviária, isso já me tranquilizava, já me acalmava o coração um pouco. Aí eu fui de Uber até lá, cheguei, rapaz, era um portão alto assim, preto, eu no meio da rua ali, todo exposto. Isso era pra base de uma hora da tarde, sei lá, um solzinho forte rolando. Aí mandei mensagem pro cara, falei, ó, tô aqui. E ele falou, já tô indo aí. Aí ele abriu e falou assim, abriu aquele portão e falou, cara, deixa eu ver aí o aparelho e tal. Daí ele me deu o que era pra eu ver, eu dei o que era pra ele ver. Pensei, caralho, o maluco vai me atender aqui na rua, né? Que estranho. Aí ele começou a fazer coisas com o meu celular. Ele começou a tirar foto, testou a câmera de trás, testou a câmera da frente e gravou um áudio pra ver como é que tava o microfone. Aí eu falei, caralho, maluco engenhoso. Eu fiz a mesma coisa com o celular que ele ia me vender. Testei foto, testei vídeo, testei o microfone, vi a saúde da bateria, que era seminovo, né, que eu peguei. Tava exatamente o que ele falou na nossa conversa. Olhei ali o que tinha que olhar, não sabia muito o que olhar. Falei, tipo, mano, acho que é isso aí, parece um iPhone mesmo. Parece o que eu quero. E nesse momento eu comecei a me sentir muito vulnerável. Eu comecei a perceber o quão fácil seria me enganar, o quão fácil seria eu ser tapeado naquela situação. Mas eu pensei, porra, vim aqui muito bem recomendado, né? Vamos supor, se eu sou um cara que vai dar um golpe, eu vou fazer um bom serviço pro namorado do amigo da Júlia, pra eu poder dar o golpe no namorado da Júlia. Tipo, parece uma sequência muito complicada de golpe. Então, por mais que eu tava me sentindo indefeso, eu tava tentando racionalizar aquela situação. E daí, em dado momento, ele ficou incomodado com o fato de que a gente tava executando uma transação de celulares no meio da rua. E daí ele falou, cara, tá em reforma aqui, eu não tô com um espaço ainda, eu tô querendo alugar um lugar lá no centro e tal, pra poder receber os clientes, não sei o quê. Mas entra aqui só pra gente não ficar aí na rua. E daí eu entrei num canteiro de obras. Literalmente era um canteiro de obras. Eu não sei se o cara morava lá, se ele tava atendendo lá. Eu sei que ele saiu de um lugar que era mais atrás do lugar onde a gente tava, que era um canteiro de obras. E tinham 2 pedreiros trabalhando, enquanto eu e ele estávamos fazendo uma transação de celular. E daí ele pediu pra um dos porteiros, pode fechar de volta esse portão aqui só pra gente ficar mais tranquilo? Aí ele fechou. Aí ele falou, cara, vou pegar umas cadeiras lá pra gente ficar mais tranquilo.
E daí, nessa hora... Não, o portão não tava fechado ainda. Isso é muito importante. Ele deixou o celular novo comigo. E foi lá pegar cadeiras. Aí, nessa hora, eu vi que ele não era um golpista. Que não pode a pessoa ser tão burra assim. O portão aberto na minha frente, eu com o celular que ele ia me vender na mão. Cara, se eu quisesse, eu sumia no mundão com aquele celular. Aí eu fiquei um pouco mais tranquilo. Isso era o que eu precisava. Às vezes essa foi até a intenção do cara. Me tranquilizar. Porque assim, eu nunca imaginei comprar um celular num canteiro de obras. Nunca imaginei comprar um celular na calçada. Mas eu me vi nessa situação. E pra me tranquilizar, eu tive que... Pra me tranquilizar de que eu não tava sendo vítima de um golpe, ou de que alguma coisa horrível ia acontecer, eu tive que ter o controle na minha mão. Na hora que ele foi buscar a cadeira, e eu tava ali, eu e o celular, eu vi que, bom, se eu tenho a oportunidade de ser o golpista, então eu não vou ser vítima de um golpe. O que, na verdade, pode ser toda uma trama para um golpe muito mais elaborado. Então, se alguém da audiência aí é um golpista, de repente fica uma ideia. Tá ligado? De repente essa é uma possibilidade, essa é uma sugestão. Putz, acho que parou de chover bem agora. Eu tô sem guarda-chuva aqui, eu tenho que ir no pet shop comprar areia pras gatas. Puta, de repente eu termino esse bloco e vou lá rapidão. Acho que vai ser exatamente isso. Cara, aí ele voltou com 2 cadeiras de praia. E nisso, um dos pedreiros tava, tipo, desenvolvendo alguma atividade. Tava fazendo uns negócios com uns arames, com uns cabos de ferro, com umas coisas assim. Eu não entendo muito de obra. Aliás, admiro muito os pedreiros. Caralho, imagina tu construir uma casa. Caralho. Se o detergente é o artefato mágico que transmuta comida em sujeira, o pedreiro é um alquimista que transmuta terreno em lar. E isso é muito foda. Uma casa é uma das coisas mais fodas que existe. E tu conseguir construir uma casa com as tuas próprias mãos? Absurdo. Grande beijo a todos os pedreiros. Ódio aos pedreiros. O cara voltou com 2 cadeiras de praia. E daí eu sentei numa cadeira de praia e ele sentou na outra. E daí a gente começou os trâmites ali pra transferir as coisas do celular novo pro meu celular antigo. E enquanto isso ele tava com outro celular dele atendendo outros clientes. E a gente ficou numa situação muito constrangedora. Imagina 2 pessoas que não se conhecem, sentadas numa cadeira de praia, no meio de um canteiro de obras, esperando informações do celular passar de um pro outro. E daí eu me senti meio na necessidade de interagir. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar, de interagir. Eu ficava conversando com ele, mas aí a conversa não engatava. E aí ele respondendo outros clientes, fazendo outros rolos de celular. E eu pensando, meu Deus, mano. Caralho, se esse cara consegue vender celular num canteiro de obra, sentado numa cadeira de praia, o céu é o limite, mano. Tudo é possível. Cara, foi incrível. Eu fiquei mexendo no celular um pouco assim, pensando, será que não é de brinquedo esse iPhone? Porque essa situação aqui é tão esdrúxula que não é possível que eu vou sair daqui com um... Tipo, parecia que o roteiro menos provável era eu sair de lá com um aparelho de qualidade em mãos. E inacreditavelmente foi isso que aconteceu. Aí a gente ficou esperando passar as informações ali de um celular para outro, bloquear, fazer o quê, não sei do que com chip. Aí eu tinha que fazer o Pix pra ele. Dei o meu celular de entrada, mas o meu celular era uma merda, né? E o novo que eu peguei é bem melhor. Novo não, é seminovo. Aí fiz o Pix pra ele da diferença ali do valor, pá, não sei o que lá. E eu tinha que dar aula. Tipo, eu cheguei lá 1 hora, eu tinha que dar aula às 3. E eu tava sem meu computador, sem as coisas que eu preciso pra dar aula, né? Só que na minha cabeça aquilo ia acabar muito rápido. Eu sei que quando eu terminei de atualizar o celular, eu não tava conseguindo baixar os aplicativos. Porque a gente tava no canteiro de obras, pegando o Wi-Fi da caverna da qual ele saiu, que era atrás do canteiro de obras. Sentado naquela cadeira de praia. E naquela internet lenta, tava demorando muito pra baixar os aplicativos. E o que eu precisava? Abrir o aplicativo do Uber pra pegar um Uber e voltar pra dar a porra da minha aula. E daí eu naquela situação ali, tudo deu certo, eu já falei, caralho, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vou conseguir. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de dar minha aula. Aí eu já pensando em que desculpa que eu ia dar pro meu aluno. Porque agora que eu só dou aula online particular, é muito mais fácil dar uma desculpa, né? Antes, quando eu trabalhava numa escola,
Tinha toda uma estrutura me esperando. Porra, aí, sei lá, eu tinha que fingir que eu tava com virose. Às vezes nem isso, porque teve uma vez que não tinha professor pra me substituir, e daí o coordenador fez uma manha lá, fez um chorinho, falou, porra, meu, caralho, vai ser uma merda, vai estar difícil. Eu fui dar aula com caganeira. Eu já tive essa experiência, já dei aula com caganeira. E eu fui muito honesto com meus alunos. Falei, galera, o bagulho tá sinistro hoje, o teacher não tá bem, tá ligado? Ainda bem, era uma turma, uns adolescentes maneiros, essa era a minha turma favorita, sábado de manhã, caralho, e era uma turma avançada também. Dar aula pra avançada é a melhor coisa que tem, porque daí é só um show de diálogo, conversação. Galera, vocês têm que conversar. Gramática, importante, vamos pra gramática, mas o bagulho é conversar. Aí, eu ficava conversando com eles, quando a minha barriga começava a dar um estalo, eu falava, ó, página tal, exercício tal, tô indo lá de novo. Ninguém mandou. Fizeram eu vir trabalhar com o estômago fudido? É isso que vai dar. Aí, beleza. Onde é que eu tava? Eu decidi que não ia dar tempo de dar aula. Eu pensei, bom, é importante dizer que eu e a Júlia, a gente tá voltando a morar junto agora. A gente não tava morando junto, mas agora a gente tá voltando a morar junto. E eu tenho a chave da casa da Júlia. E a casa da Júlia é mais perto de onde eu tava do que a casa do meu amigo com o qual eu tava morando. E daí eu pensei, caralho, eu preciso até o horário da minha aula, porque eu tenho que desmarcar a aula antes da aula. Por mais que seja um imprevisto, é sacanagem deixar o aluno esperando, né? Não posso deixar o cliente puto. E isso, cara, demorou muito a transação. Já era muito, tipo, quase o horário da minha aula, que era 3 horas. E eu ainda tinha que me deslocar, né? Daí eu pensei, cara, eu tô mais perto da casa da Júlia do que da casa do William. E eu tô com a chave da casa da Júlia aqui. Eu vou até a casa da Júlia, vou terminar de baixar os aplicativos, que eu não tava nem com o aplicativo do WhatsApp. E o meu 5G não tava funcionando também, porque o meu chip tava desconfigurado. Eu vou até o Wi-Fi da casa da Júlia, vou terminar de baixar os aplicativos e vou mandar mensagem pro meu aluno fingindo que o meu computador deu pau bem antes da aula e pedindo pra remarcar. E foi exatamente isso que eu fiz. Só que até eu chegar lá, eu sabia que eu tava perto da rodoviária, mas eu não sabia exatamente onde eu tava. E eu sei exatamente onde é a casa da Júlia, mas eu não sabia exatamente chegar de um lugar que é mais ou menos perto da rodoviária até a casa da Júlia. E caralho, eu com o celular novo no bolso, percorri lugares assim, meu Deus, inóspitos. Lugares onde seria muito fácil me assaltar. Lugares onde, caralho, tava a cara do assalto. Mas nada me tocou. E eu consegui fazer exatamente isso. Cheguei na casa da Júlia, terminei de baixar os aplicativos, menti pro meu aluno e deu tudo certo. Agora eu tô com o celular novo. Enquanto os aplicativos estavam baixando, foi muito interessante. Eu fiquei pensando muito sobre o ofício do pedreiro. Vendo o cara mexendo com os ferros, mexendo com as coisas ali na minha frente enquanto eu comprava um celular, sentado numa cadeira de praia, com o pé basicamente na areia, assim, num terreno sujo de canteiro de obra. Foi uma experiência inenarrável. Bem legal. E eu acho que o próximo bloco é sobre mentira também, já que eu menti pro meu aluno. Vou contar mais uma mentira de pequeno porte, mas primeiro eu vou lá no pet shop. Esperem aí, rapidinho. Fui até o pet shop e assim, eu tô gravando esse episódio no dia da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Mas a convocação vai ser tipo umas 6 da tarde e agora são 12:17 nesse exato momento. Então, voltando do pet shop, eu comprei figurinhas da Copa numa banquinha. Eu tinha pensado em almoçar num buffet livre, almoçar num buffetzinho, alguma coisa, porque eu passei por uns 3 que estavam muito bonitinhos e que eu não conheço ainda. Então pensei em conhecer. Mas eu pensei, não, vou gastar dinheiro com as figurinhas da Copa, porque é muito legal abrir figurinhas da Copa. E porque hoje é o dia da convocação. Então, que dia mais perfeito que esse? Tá ligado? E as outras... Essa é a 4ª vez que eu vou comprar figurinhas. Tô indo de vez em quando. Ah, vou lá comprar uma figurinha. Ah, agora eu vou. Eu sempre pegava 5 pacotinhos. Falei, hoje é um dia especial. Vou pegar 6. 6 que é o número do Hexa. Hexa, 6. Hexa campeão. Que é o que o Brasil vai ser ao final da Copa do Mundo de 2026. E eu também comprei Frigels. Uma balinha muito nostálgica pra mim. Então eu vou gravar o presente bloco com Frigels na boca. Primeiro um SMRzinho de cria, né?
Bom demais. Essa aqui é o quê? Cereja. Cherry. Rapaz. Cara, esses dias eu fui de novo fazer uma coisa que já foi pauta aqui nesse programa. Fui fazer um outro exame demissional. Eu me demiti em fevereiro. Mas eu só fiz esse exame demissional em maio porque a minha antiga chefe tinha esquecido de pedir pra eu fazer o exame demissional. E eu que não vou lembrar, né? De fazer alguma coisa que não é da minha alçada. Tá ligado? Aí eu fui lá, numa outra clínica, que não é a mesma clínica do icônico episódio do Crônicas de Nada, Odisseia Demissional. Caralho. Recomendo, quem nunca ouviu esse episódio, ouve lá. É um Crônicas de Nada raiz esse. Bem experimental. Aí, fui nessa clínica. Na saída da clínica, aliás, é o mesmo médico. Já fui nessa clínica porque eu já fui demitido, recontratado dessa empresa 2 vezes. E teve quando eu tava chegando nela também, né? Enfim. Aí, esse mesmo médico, nessa mesma clínica, uma outra vez eu tava com a camisa de manga curta e ele viu que eu tenho tatuado Cellar Door no braço. E daí ele falou, isso aí é do Tolkien, né? Eu falei, porque, se eu não me engano, o Tolkien que falou, né, que Cellar Door é a combinação de palavras mais bonita da língua inglesa, pensando só no som. Foneticamente é a combinação de palavras mais bonita da língua inglesa. Cellar Door. E daí eu fiquei conversando sobre o Senhor dos Anéis com o médico. Cara, exame demissional e admissional, todos os que eu fiz até hoje na minha vida, meu, é a coisa mais fajuta do mundo. É tipo, mano, tu tá bem, tá, não sei o quê. Tu, sei lá, caiu sentado num prego enquanto tu tava trabalhando, se fudeu de alguma forma, então vai lá, vai trabalhar, ou vai lá ser demitido. É muito foda-se assim, sabe? Uma vez o cara perguntou se eu fumava, eu falei, doutor, sabe como é, né? Só quando eu bebo. Ele falou, tu bebe com que frequência? Esse eu fiquei até feliz que ele me perguntou. Usa droga? Eu falei, doutor, maconha é droga? Ele, acho que é, né? Daí ele perguntou, mas tu usa sempre? Eu falei, doutor, bem de vez em quando, pra falar a verdade. Ele falou, beleza. Conversa honesta. Da outra vez, só que esse era lá em São Chico. Aí com esse eu falei do Senhor dos Anéis, e daí dessa vez que eu fui lá, ele só perguntou, algum acidente de trabalho? Eu falei, doutor, eu sou professor, né? Então, no máximo, eu passava uns estresse ali com um adolescente, com criançada, com pai de aluno, tirando isso, tranquilo. Aí trocamos algumas palavras sobre estresse, e ele me liberou. Na saída, eu não tinha almoçado nesse dia, eu tinha esquecido que eu tinha que fazer essa porra desse exame 5 meses depois de ter me demitido. 3 meses, né? Aí eu só lembrei porque eu botei no Google Agenda, porque agora eu sou um homem que usa o Google Agenda. E eu botei no Google Agenda, o Google Agenda me avisa meia hora antes. Eu botei meia hora antes pra ele me avisar com 1 hora de antecedência, porque eu tinha certeza que eu ia esquecer. E eu tava na academia. E era 1 da tarde o exame. Eu tava na academia meio-dia. Eu tava tipo na metade do meu treino, assim. Aí, eu tenho horários quebrados porque eu sou professor, né? Tipo, antes que alguém me acuse de ser herdeiro ou alguma coisa assim, galera, quem dera, pelo amor de Deus, nossa, mano. Puta que pariu, como seria bom. Mas não sou herdeiro não, herdeiro da pampa pobre apenas. Mas meus horários são muito quebrados. Aí, eu tive que sair da academia correndo, nem tomei banho, só troquei de roupa, e não deu tempo de almoçar. E eu tive que ir de Uber, né? Mas daí a minha antiga chefe pagou o Uber, né? Isso já tava combinado. Aí eu tava sem almoçar, saindo do exame, falando, caralho, mano, eu vim pra casa da Júlia daí depois, né? Porque era aqui no centro. Daí eu falei, amor, eu vou lá na tua casa. Eu vou me mudar mês que vem aqui pra casa da Júlia. Então, daqui a uns 10 dias, essa aqui já vai ser minha casa também. E agora, basicamente, eu já passo mais da metade da semana aqui. Então, meio que eu já moro aqui, na verdade. Daí eu falei, vou lá na tua casa, vou ficar de bobeira, porque é mais perto. Daí eu já gravo um vídeo lá. Foi o dia que eu gravei qual vídeo? Foi o dia que eu gravei o vídeo falando por que eu não dou mais nota no Letterboxd. Então, eu tava vivendo isso nesse dia. Pra quem já viu esse vídeo. Aí eu falei, caralho, pra eu ir a pé até a casa da Júlia, eu vou ter que comer um negócio, senão eu vou morrer de fome. Aí tinha um café na saída do lugar de exame demissional. E eu pedi um salgado assado de calabresa e um café preto. E aquilo foi o meu almoço. Já, era 1 hora marcado o exame, mas demorou pra caralho. Fui ser atendido até esperar minha vez. Saí de lá já quase 3 horas da tarde. Aí, puta que me pariu, né? Beleza. Morrendo de fome, comi aquele salgado de calabresa, tomei um café e fiquei conversando com a moça do café. Porque ela era muito gentil.
E ela foi perguntando, falando, pô, nossa, tá entrando ou tá saindo da empresa? Eu falei, tô saindo, agora eu tô dando aula online só. Eu falei, você dá aula de inglês? Dou aula de inglês. Ela falou, pô, e você é daqui? Você tem um sotaque diferente? Eu falei, não, eu sou de Santa Catarina, eu vim pra cá por causa da faculdade. Ela falou, o que você faz? E daí nessa hora eu comecei a mentir. Eu fiquei com vontade de mentir porque eu não queria falar, eu fiz letras por 2 semanas no começo da pandemia, mas daí começou a pandemia e eu comecei a fazer online, mas eu tava dando aula online e assistindo aula online e daí eu não aguentava mais. Eu falei, não, vou ficar só trabalhando, não quero mais fazer faculdade. E daí eu fiquei só trabalhando, minha senhora. E daí agora eu tentei passar no vestibular ano passado, fiquei na lista de espera. Vou tentar de novo aí, mas uma hora eu me formo aí, algum dia, sei lá. Eu quero fazer letras, né, ver o que tá escrito lá nos livros. Aí, em vez de falar tudo isso, eu só menti pra ela. Eu falei, não, eu já tô no 3º ano de letras já. E assim, nossa, agora eu trabalho com meu amigo Rafael, que é doutor em letras. E a gente tem tipo um grupo de estudos, a gente fica lendo livros de... Cara, ele fica me recomendando coisa que ele já é doutor em letras, né, no curso que eu quero fazer dele. A gente fica conversando, me recomendando coisa, ele fala, cara, se pudesse tu já matava uns 1000 períodos de letras só com quem a gente conversa e só com o que eu te faço ler. Eu falo, porra, Rafael, que bom. Então... Com todo respeito a quem já é formado em letras, mas, mano, eu acho que mesmo sem me formar, eu já sou uns 30% formado. E eu sou um linguista amador, afinal de contas, né? A palavra é parte do meu ofício. É ou não é? Fala pra mim. Mas eu menti pra aquela mulher. E eu menti muito naturalmente, assim, não, já tô no 3º ano. Dela, minha filha estuda direito na UFPR também. E eu dei parabéns pra filha dela, ela tem um filho que tá morando no exterior. E era muito gostoso o salgado, e era ela que fazia. E daí ela me deu o folderzinho, falou, segue a gente lá no Instagram. Se precisar encomendar, se quiser comprar, a gente vende salgado congelado, vende sopas, vende várias coisas, é bem gostoso. E era bem gostoso mesmo. Mas eu fiquei com tanta vergonha de ter mentido pra ela, que eu nem segui no Instagram. Pra falar bem a verdade pra vocês. E eu peguei um folder do lugar, mas eu perdi já. Então agora o único jeito de eu conseguir comprar um salgado congelado dela é tentando recuperar o meu emprego na mesma empresa, né? Que daí eu tenho que ir lá na mesma clínica, fazer o mesmo exame admissional dessa vez, conversar sobre alguma coisa misteriosa com o médico e sair com fome porque eu não almocei, comprar um salgado e recuperar o contrato dela. Mas eu acho que eu só conseguiria fazer tudo isso se eu confessasse, falasse, moça, na verdade eu menti. Eu não tô no 3º ano de letras. Eu não tô em nenhum ano de letras. Mas de letras eu entendo. Se ela me perdoasse, aí eu compraria um pacote de salgados congelados. Pessoal, por hoje é isso também. Tem que se acostumar a fazer episódios um pouquinho mais curtos aqui nesse programa, né? Pelo amor de Deus. Já tava virando bagunça isso aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua audição. Agora eu tô indo dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Psst. Tchau, tchau.